Fala, Critica Brasil! Aqui quem fala é Vitor Hugo Fernandes, professor e comentarista político. Link no meu canal fica sempre aqui embaixo para quem quiser conhecer, ver lá meu trabalho também. Bom, pessoal, hoje estou aqui para discutir o seguinte: quem são os bolsonaristas mais raivosos? Quem são aqueles perfis de bolsonaristas que são mais exaltados? A gente repara que está bastante disseminado pela sociedade, mas tem alguns perfis ali que a gente vai vendo que se repetem, Homens brancos de meia-idade, militaristas, evangélicos fundamentalistas. Tem alguns perfis que a gente vê que se repete essa lógica do bolsonarista mais raivoso. E agora, em época de eleição, eles estão botando a cara, mais do que já botavam a cara antes. E a gente vai reparando algumas coisas em comum. Vocês devem ter visto a reportagem de um... não vou nem dizer louco para não desrespeitar os loucos, Uma pessoa muito problemática, com um fuzil, com uma espingarda bem grande assim, e o cara lambia aquilo ali, a arma, mostrando um prazer, uma afeição muito grande ali pela arma, o tanto que ele gosta da arma, Agora, eu acho que esse é um caso mais extremado. Esse cara já foi preso, é um cara conhecido como um louco assim na região, como um cara muito violento, muito raivoso. Mas a gente vê que o bolsonarismo tem algumas características dessa em comum. Por exemplo, você vê essa coisa do homens brancos de meia idade, frustrados, no mundo em que eles foram perdendo a sua centralidade, o seu discurso único, a sua possibilidade de fazer suas piadinhas homofóbicas, a possibilidade de fazer o seu discurso racista, a possibilidade de fazer o seu discurso machista e ficar por isso mesmo. Um mundo em que critica cada vez mais esse cara que está numa posição mais privilegiada. E esse cara se sente cada vez mais inseguro. Para onde ele vai nesse mundo? Ele se sente frustrado, ele sente que os privilégios que ele sempre teve de poder fazer as mesmas piadas de sempre, a liderança que ele teve, a visibilidade que ele sempre teve na sociedade agora tem sido questionado pelo movimento negro, movimento feminista, movimento LGBT e etc. E tem uma outra coisa também bastante comum nesse grupo, e tem diferente, por exemplo, com relação à idade, por isso que eu falei essa coisa de homens brancos de meia idade, e são brancos, Isso é muito mais comum entre homens brancos do que negros, e mais comum entre a classe média, mas eu vou falar da classe média depois, Mas tem uma frustração também dentro desse grupo com a não ascensão social. Como a gente tem uma economia que cada vez menos consegue absorver todo mundo, até as pessoas com estudo, pessoas formadas e tal, a gente tem uma economia cada vez mais rural, o Brasil virou um fazendão. Essas pessoas não conseguem mais a ascensão social que elas esperavam. Então, eu conheço um monte de gente que fez faculdade de engenharia, por exemplo, jurava que ia entrar para a classe média e não conseguiu ascender socialmente. Isso gera um rancor. Muitas dessas pessoas estão na Uber rodando. Por isso que é tão comum você ver o pessoal de Uber, 99, que normalmente são pessoas que tinham um emprego um pouco melhor e caíram, Caíram socialmente. E essas pessoas ficam com rancor. Pessoas que trabalhavam, no mercado imobiliário, que estava bombando 10 anos atrás, esse mercado afundou, teve que trabalhar, fazer alguma coisa. Normalmente, pessoa que cai na estrutura social, ela tem um rancor. Estou falando normalmente, não quer dizer que sempre. Nem estou dizendo que os motoristas de Uber são assim. Mas tem um perfil, tem algumas características mais comuns ali com essas pessoas. Então, tem um certo rancor com a não ascensão social, com a expectativa frustrada de ascender socialmente. E paralelo a isso, essas pessoas vão ficando com uma raiva das políticas de inclusão criadas pelos governos de esquerda. O cara está ali, empobreceu, ele é um homem branco de meia idade, fez a faculdade dele e não conseguiu emprego. Aí ele vê o governo criando política para os negros, de cotas. Ele vê o governo criando política para as mulheres. Ele vê o governo defendendo o LGBT. E ele não consegue ascender socialmente. Esse cara com raiva, frustrado, ele tem raiva dessa pessoa que de repente conseguiu ascender socialmente. Até porque tem uma lógica de merecimento dentro dessa classe média que faz com que essa pessoa considere que ela tem um merecimento, ela tem um mérito por estar ali. Tanto que alguns deles têm um discurso meio arrogante, intelectual, dizendo que o eleitor do Lula é burro e tal. Eles gostam de falar esse tipo de coisa, Porque sim, o eleitor do Bolsonaro é um eleitor mais de classe média do que pobre, Se você pegar, por exemplo, entre os pobres o Lula ganha de lavada, Entre a classe média o Bolsonaro ganha. Entre os ricos também o Bolsonaro ganha, Então, tem esse perfil também, essa frustração dessas pessoas que descenderam socialmente, que empobreceram. Essa frustração com a expectativa de que iria ascender socialmente e não conseguiram ascender. Tem também aquele outro perfil que é a lógica do discurso militarista, que também é mais concentrado entre os homens, não à toa o Bolsonaro se vai muito melhor entre os homens, as mulheres nos salvam. Você vê que o Bolsonaro vai muito pior entre as mulheres têm muito mais tendência
em votar no Lula. Aquele discurso, voltando àquele discurso militarista, aquele discurso que foi produzido, né, onde as pessoas foram educadas pelos programas Pinga Sangue, da Atena, Wagner Montes, Siqueira Júnior, todos esses programas são a mesma coisa. São programas que falam de violência o tempo inteiro, falam de morte o tempo inteiro, falam de assalto o tempo inteiro, falam de violência ali repetidamente. Isso gera um pânico. Gera um medo. Meu Deus, se eu for na rua vão me assaltar. Se eu for na rua vão me matar. Aí mostra quantos bandidos são maus, quantos bandidos são roubam por prazer, matam gratuitamente e tal. Isso gera um pânico na sociedade. Isso gera um discurso de que, olha, a polícia tem que prender essas pessoas, a polícia tem que matar essas pessoas, o vagabundo tem que morrer, não sei o quê. Gera esse tipo de discurso. As pessoas não estão inventando esse discurso, ele sempre esteve aí. A questão é que esses programas, eles reproduzem e fazem aumentar esse tipo de discurso, né? Lembrando que é uma sociedade escravocrata, que está acostumada a matar pobre, que está acostumada a matar negro. Então, quando esse negro vai e comete um crime, juntando a raiva que você já tem dessa população, lógico que as pessoas não declaram isso, né? Quando morre um branco, quando tem um crime contra uma pessoa branca de classe média, a raiva é muito maior, né, do que quando um crime é cometido contra uma pessoa pobre. Lógico que isso não é declarado, isso é implícito, né, no discurso das pessoas. Então esse discurso armamentista também foi congregado por Bolsonaro. Esse discurso militarista, esse discurso de que, tá vendo, a polícia quer trabalhar, mas os direitos humanos não deixam. Como se o respeito aos direitos humanos fosse o que atrapalhasse a segurança pública, coisa que não tem o menor fundamento. Em outro momento vou fazer um vídeo especificamente sobre isso para discutir esse ponto lá no meu canal, né? Agora não dá tempo de aprofundar isso aqui. Não tem o menor fundamento essa lógica de que são direitos humanos que atrapalham o trabalho da polícia, né? Pelo contrário, direitos humanos ajudam a proteger a vida do policial, inclusive, né? Outro fator bem importante, que nessa eleição eu acho que é o mais importante, né, que mais puxa voto do Bolsonaro, é o fundamentalismo cristão. Coisa que eu falo há muitos anos, pelo menos 10 anos, eu entrei no mestrado, foi em 2011, e eu já falava nisso lá, né, do quanto que isso era algo grave para a sociedade brasileira. Isso se revelou importante nas eleições de 2014, para a gente eleger o Congresso mais direitista da história, e depois de 2018 elegeu mais direitista ainda, e em 2022 mais ainda. Ou seja, a direita fundamentalista cristã continua avançando. É um fenômeno social muito complexo, eu vou discutir isso em outro vídeo, outro momento mais aprofundado, mas acontece que, à medida em que se expande, né, um desemprego estrutural, vivemos numa era de insegurança econômica e também psicológica de outros tipos, o fundamentalismo cristão oferece uma resposta segura para essa população. E a direita se apropria do discurso conservador dessa população para atrair o voto para si. A direita não fala de questões econômicas, não fala de emprego, não fala de educação, não fala de saúde, não fala de geração de emprego. A direita não fala disso. Como que a direita vai gerar o apoio entre os pobres, já que os pobres gostam muito mais do Lula, porque percebe que a vida era melhor na era Lula? É uma estratégia de ganhar o voto dos pobres. Como os evangélicos, particularmente os neopentecostais, são bastante concentrados entre os pobres, como que a direita vai conseguir ter o voto do pobre? É focar o discurso na parte do conservadorismo. Então tenta-se utilizar e criar-se um pânico moral para fazer com que esse segmento da população caia para o lado do bolsonarismo. Então, quando você vê uma pessoa pobre que vota no Bolsonaro, provavelmente é evangélico, neopentecostal. Pode reparar o que eu estou dizendo. Os pobres, em sua imensa maioria, votam no Lula. Quando esse pobre vota no Bolsonaro, é porque provavelmente ele é evangélico. E não tem nenhuma motivação econômica nesse voto. É uma motivação para defender a família, para não ter banheiro unissex, para não ter ideologia de gênero. Enfim, essas mentiras, porque 90% do que é falado nesse tipo de assunto, nesses assuntos culturais, de âmbito moral, é mentira. A direita vive de mentira. Então, é um outro perfil bastante comum de defender Bolsonaro também, né? Essa classe média, os fundamentalistas cristãos, que não significa, né, como eu sempre digo, os evangélicos como um todo, mas principalmente os evangélicos neopentecostais, onde você tem, né, uma esmagadora maioria que vai votar no Bolsonaro. E por último, uma classe média raivosa, uma classe média que agora tem raiva de ver pobre frequentando a universidade, de ver os negros frequentando a universidade, de ver o aeroporto cheio de nordestino. Não vê mais, né? Porque houve empobrecimento de novo, essas pessoas pararam de fazer esse tipo de coisa. Então, há uma raiva, um rancor que essas pessoas não admitem, afinal de contas são cristãos, né?
hipócritas cristãos, dizendo que querem igualdade, querem solidariedade. Mentira, eles não querem nada disso. Eles querem exclusividade para aquela classe média que sempre frequentou os aviões só para eles, de que sempre frequentou os aeroportos só para eles, de que sempre frequentou as universidades só para eles, que não tinha médico negro, agora começa a ter alguns, né? Esse pessoal que tem raiva da política de cotas, esse pessoal que tem raiva da política de inclusão, que tem raiva do Bolsa Família. Conheço uma pessoa que naturalmente não vou citar o nome, é dono de um pequeno restaurante, e essa pessoa com raiva do Bolsa Família, porque o Bolsa Família fez ele perder a empregada. Ele dizendo que, olha, eu tinha uma empregada aqui, mas não quer trabalhar, né? Quer ficar em casa recebendo o Bolsa Família. Pô, quer dizer, a pessoa tem raiva da pessoa estar recebendo o Bolsa Família, porque isso faz com que ela não aceite mais um salário miserável, ela exige um salário um pouco maior do trabalhador. E alguns empresários, né, muitos empresários, morrem de raiva disso, do trabalhador agora estar em condições de exigir mais direitos dele. Então há uma raiva dessa classe média. Não é à toa que o Bolsonaro tem voto muito maior entre pessoas brancas. O Bolsonaro tem voto muito maior entre a classe média do que entre os pobres. E é importante, pessoal, que a gente identifique quem são esses perfis, até porque a gente aprenda a dialogar melhor. Porque no ponto em que a gente está da campanha, não dá mais tempo da gente ficar tentando convencer o bolsonarista raivoso. Esse cara não vai mudar de ideia, desiste. É melhor pegar os indecisos, é melhor a gente tentar focar naqueles que vão anular o voto, é melhor a gente tentar anular naquele que está ali indeciso, vai no Lula, vai no Bolsonaro e tal, foca nesse. Agora, aquele bolsonarista raivoso, esses perfis que eu descrevi aqui, geralmente não vale a pena. Geralmente é perda de tempo, a gente não vai ganhar muita coisa ali. E, gente, para concluir o vídeo, é hora de militar, é hora de botar adesivo no peito, é hora de botar camisa, é hora de usar bandeira, é hora de mudar o perfil da nossa foto na rede social pra gente fazer propaganda pro Lula. A gente precisa vencer essas eleições, a gente precisa convencer o nosso eleitorado a ir votar, ao adolescente que não é obrigado a votar, a ir votar, aos idosos que não são obrigados a ir votar, a irem votar, a todo mundo ir votar. Um dos fatores que fez com que o Lula tivesse uma votação mais próxima do Bolsonaro do que a gente esperou é porque o eleitor dele foi votar. E o nosso eleitor, uma parte ali, não foi votar, se absteve. Isso é fundamental. A gente precisa fazer campanha, os bolsonaristas estão na rua, tá cheio de bandeirinha deles para tudo quanto é canto aí, e a gente está com medo. Então não devemos ter medo. É hora de militar, é hora de agir, é hora de botar a cara na rua, é hora de botar a campanha na rua. Essa eleição histórica, a gente não pode brincar em serviço, não. A gente tem que ganhar isso aí. Porque se a gente perder, não sei se tem Brasil ainda depois disso. Mas vamos vencer, vamos fazer campanha, vamos vencer a seleção, pessoal. Então eu queria aproveitar para concluir, convidar vocês, né, curtir aqui o vídeo, comentar aqui o vídeo, o que você achou. Se inscreve aqui no canal da Kish, vai lá no meu canal, se inscreve no meu canal também. Espero que vocês tenham gostado aqui do meu vídeo, fortaleçam também, né, os canais de esquerda, meu canal e outros progressistas também, para a gente conseguir fazer frente a esse momento difícil que a gente está vivendo e vai continuar vivendo ainda, infelizmente, por muito tempo. Pessoal, então é isso. Um abraço. Até domingo que vem.